Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de dinâmica, aula número 4. Vamos falar de força, peso, força normal, força de atrito, força de tração. Bastante força aí hoje. Se não está inscrito no canal, se inscreve agora, já dá um like, ativa o sininho e faça um comentário no final do vídeo. Gente, olha só, vamos falar primeiramente da força-peso. A força-peso é aquela força que ocorre devido à ação das massas dos objetos. No nosso caso, a Terra, extremamente grande, muita massa, acaba gerando um campo gravitacional que puxa os objetos para o seu centro. E essa força pode ser calculada da seguinte maneira: a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade terrestre. A aceleração da gravidade terrestre é 9,81 metros por segundo ao quadrado, enquanto a massa a gente verifica na balança. Eu vou pegar um objeto e vou colocar as forças que nós fomos estudando nesse objeto. Vou pegar um objeto de 3 kg que é tracionado. Tá, apareceu o desenho ali já. Tá? Eu peguei um centro de massa, que é como se toda a massa estivesse naquele ponto ali, e ali eu vou colocar as forças que são aplicadas nesse objeto. Show de bola, né? Começando pela força-peso. A força-peso é uma força que sempre aponta para o centro da Terra. Aí está a força-peso. Apareceu um vetor azul ali, a força-peso. Agora, olha só. A força-peso, ela puxa o objeto para o centro da Terra. Mas o objeto tem uma superfície que impede ele de ir para o centro da Terra. Essa superfície de apoio acaba aplicando uma força ao objeto, impedindo a interpenetração desses corpos materiais sólidos. Essa força que é aplicada da superfície para o objeto é chamada de força normal. Essa força normal, ela é sempre ortogonal à aplicação da força. Olha só, se eu aplicar uma força na palma da minha mão com o meu dedo, tá? Eles não vão se interpenetrar, né? Existe uma força normal nesse sentido, ó. Veja bem, ó, apliquei a força no sentido para interpenetrar, não deu, e é aplicada uma força normal no outro sentido. Sempre que corpos materiais se encostam, há a existência da força normal. Corpos materiais sólidos, né? Onde não pode haver a interpenetração. Quando a gente fala do ar, a gente fala de que o ar ele não vai ter força normal, porque ele não vai te impedir de passar por ele. É ou não é verdade? Pois é. Então, muito cuidado. No ar não tem força normal, mas em corpos sólidos, sempre a força normal. E a força normal é sempre da superfície para o objeto a 90 graus da superfície, sempre perpendicular à superfície. Bom, Adoni, se é perpendicular à superfície, desenha para nós a força normal daquele objeto de 3 kg que está numa superfície ali plana. Muito bem. Horizontal e plana, né? Olha a força normal aparecendo lá. Então, a força normal é para cima. Ah, presta atenção. Esse objeto sobe? Não. Então quer dizer que a força normal não é maior que a peso. Esse objeto desce? Não. Isso quer dizer que a peso não é maior que a normal. Então isso quer dizer que essas duas forças elas se compensam. As duas forças se compensam, elas se anulam e o corpo, então, aí nesse caso, ele está parado. Uma coisa interessante, sempre que um objeto estiver numa posição, como essa posição na horizontal, a força-peso é igual à força normal. Legal isso, né? Legal isso. A gente pode até calcular a força-peso e a força normal aí, já que as duas forças são iguais em módulo, é ou não é? Então, qual seria o valor da força-peso e da força normal nesse caso? A força-peso é fácil, né? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E a normal é praticamente o mesmo cálculo da força-peso, é ou não é? Só que a normal ela tem o sentido oposto da força-peso. Força-peso para baixo e a normal para cima. Lembra que tem a mesma direção, né? Direção vertical aí. Qual é o valor da força-peso? Vamos calcular? O peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser o quê? Qual é a massa do objeto? 3. Qual é a aceleração da gravidade que nós vamos usar? Vamos usar 10, né? Vamos usar 10 para nos simplificar aqui. Então, o peso vai ser o quê? 30 newtons. Doni, se a normal tem o sentido contrário, então a normal também é 30 newtons. É ou não é? Porque eu sei que a peso vai ser igual a normal. É ou não é verdade? A peso é igual a normal. Aham. Tanto que se eu somar a peso com a normal, vai dar zero. É verdade. Ó. Se eu pegar a força-peso, pegar vetorialmente, tá? Somar com a força normal, isso vai dar zero. Muito bem. Por quê? Porque o corpo nem está descendo, nem está subindo. Sempre que a gente tem uma situação em que não há movimento, então não há força resultante aí, nesse caso, né? Desse caso aí.
A gente fala do MRU, a gente vai falar do MRU aqui, é bem importante. Mas isso quando trabalharmos as leis de Newton, tá bom? Mas nesse caso aí, o objeto está parado, ele está parado, então as forças atuando sobre ele tem que ser zero. Nesse momento aí. Agora vai entrar uma nova força. Esse objeto está sendo tracionado. Tracionado quer dizer o quê, Odônio? O que quer dizer, pelo amor de Deus, professor? Tracionado, o que quer dizer? Está sendo puxado. Está sendo puxado, está sendo puxado, está sendo puxado. Pois é. Então, olha só. Existe uma força que puxa esse objeto, que é uma força de tração. A força de tração, gente, pode colocar esse objeto em movimento ou não. Pode colocar ou não. Tá? Tu pode tracionar e não conseguir puxar o objeto. Por exemplo, se eu tentar puxar um caminhão, eu vou aplicar uma força ao caminhão, mas eu não vou conseguir puxar o caminhão, ele não vai se movimentar. Por quê? Porque ele tem forças de resistência muito grandes que impedem a movimentação. E eu não consigo, com a minha força, movimentar o caminhão. Entendeu a jogada? Mas a tração vai existir? Vai existir. A força de tração é uma força importante, é uma força de puxada. Se essa força vencer a resistência, vamos supor que eu vença a resistência que o caminhão faz, eu coloco o caminhão em movimento. Olha que legal isso, né? Não, isso não vai acontecer também. Mas seria uma situação, né? Então, como é aplicada a força de tração? Eu vou colocar a força de tração ali, tá? Olha lá, a força de tração. Já apareceu a força de tração ali. Mas existe uma força que se opõe à tração, que é a força de resistência. Essa força de resistência, nesse caso, é chamada de força de atrito. O atrito é sempre uma força de resistência. É uma força que se opõe à força de tração. Tu puxa de um lado, o atrito segura do outro. Eu vou inverter, vou puxar do outro lado. Tu vai puxar do outro lado, o atrito muda de lugar. Tu vai mudar de lugar, eu também vou. Tá? O atrito sempre ele faz oposição à tração. Então, nesse caso, como eu estou puxando aí para a direita, o atrito é para a esquerda. Olha só. Odônio, se tu puxasse para a esquerda, o atrito seria para a direita. Exatamente, o atrito vai sempre se opor ao movimento. Olha só, gente, o atrito ocorre devido às asperezas das superfícies que, quando se esfregam, realmente dificultam o movimento. Se as superfícies são muito ásperas e a força aplicada, por exemplo, a massa, por exemplo, for muito grande, né, fica muito difícil colocar em movimento. Nós vamos ter aulas específicas de força de atrito, tá, gente? Aulas específicas. Tá? E vamos falar muito da tração ainda. Mas era bom que a gente já conhecesse esses 4 tipos de força e como a gente desenha e como a gente aplica essas forças ao nosso conhecimento. Tá bom? Espero que você tenha entendido o que é peso, normal, atrito e tração. E nós voltamos depois, mais adiante, com a aula número 5, falando de vetores. Tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Não deu o likezinho ainda? Dá agora, tá bom? Até a próxima, gente!